senhores telespectadores, visitamos hoje o Conselho de Satão. Vêem ali a palavra Satão, são as armas da Câmara Municipal de Satão. Eu, aliás, estou-lhes a falar no Salão Nobre da Câmara Municipal. Esta palavra Satão tem dado origem a muitas explicações. Até nem faltou quem se lembrasse desta coisa esquisita. Isto de Satão, com certeza tem a ver com Satã. Sabem quem é o Satã? O Satã é o Satanás, é o Barzabu, é o chifrudo, é o fedorento, é o que carrega as almas às costas e as leva para as profundas do inferno. Bem, devo dizer que nada tem a ver Satão com Satã. E hoje sabe-se perfeitamente de onde vem a palavra Satão. Sabe-se porque a Terra é muito antiga, e há muitos anos que se escreve. Olhem, há 1000 anos, faz agora 1000 anos, no século XI, escrevia-se assim: Zalatané. Depois, uma centena de anos depois, ali pelo século XII, XIII, já esse L que fica entre as dois A's, Zalá, esse L caiu. É uma lei da nossa língua. O L intervocálico, o L entre duas vogais, desaparece. E realmente, passados 100 anos, já se dizia Zaatame, Zaatã. Este Z abrandou, transformou-se em S e passou-se a dizer Satão. Hoje, compreendem, Satão é como hoje se diz. Ora, Zalatané é uma palavra, ou é de um proprietário árabe ou moçárabe. Moçárabe eram cristãos que tinham assimilado tão completamente a cultura árabe que até falavam em árabe, tinham nomes árabes. De qualquer maneira, era aqui um homem que certamente mandava nestas terras todas, ao ponto de que ainda hoje a terra, passados mais de 1000 anos, conserva o nome dele, o desconhecido Zalatané, que deu origem ao que hoje é esta progressiva vila de Satão. A localização é aqui no centro da Beira Alta. Se estiverem a ver o mapa, este concelho, de 206 km, fica rodeado pelo concelho de Viseu, depois é o de Penalva, depois Aguiar da Beira, Sernancelho, Moimenta da Beira e Vila Nova de Paiva. Portanto, são tudo concelhos antigos, históricos, mas este em que estamos é um dos mais antigos de todos. E queria dizer que nem sempre, em Portugal, se tem prestado atenção ao papel extremamente importante que esta gente aqui de Satão teve nas origens da nacionalidade. Quem dá o fural é o conde Dom Henrique e a esposa, que, como sabem, era a condessa Dona Teresa. Eram os pais de Dom Afonso Henriques, que nessa época já era vivo, mas ainda era muito jovem, era uma criança. E dão o fural em troca e como prémio de grandes serviços que esta gente lhe prestou. O fural está ali, porque o original chegou até hoje, está na Torre do Tombo. O que está aqui, estão a ver, uma fotocópia do fural. E diz nem mais nem menos que isto, que os condes realmente dão fural à terra por uma razão. E depois segue-se o latim, eu vou dizer o latim: pro caput ed honorum quod fecisti super nós, ed collegistis nós in vostra casa. Portanto, é para lhes agradecer que eles tenham feito honra e cabeça, portanto, colocado sobre a direção deles e terem-nos recolhido na sua própria casa. É claro que esta expressão implica uma situação de violência. Os condes de Portugal estavam então perante uma terrível crise social que a gente sabe perfeitamente, por exemplo, pelas crónicas galegas do tempo, a crónica compostelhana. Essas crises levantaram cruelmente os camponeses contra os seus senhores. Sabemos que nesse mesmo ano, de 1111, a cidade de Coimbra se levanta contra o conde Dom Henrique, e o conde Dom Henrique
teve que entrar lá, suponho que pela força, também pela forma como o farol fala disso, e também é neste ano, e é nessa conjuntura de sublevação dos povos contra os seus senhores que esta gente aqui de Sátão apoia os primeiros condes do condado portucalense. E é para lhe agradecer esse serviço que os condes lhe concedem o seu foral. É claro que tudo isto são factos extremamente importantes de uma época, a época da gestação de Portugal. Portugal ainda andava realmente, enfim, no ventre da história, ainda não era um país independente, mas é nessas crises, nesses grandes movimentos populares, é que vêm a ser acaudilhados por Dom Afonso Henriques, que vem a nascer a pátria que hoje se chama Portugal. Em que casa teriam sido recolhidos os pais do nosso primeiro rei? Ninguém o sabe. Mas eu não andarei muito longe da verdade se apontar para aquela torre. Aquela torre é o Paço, apenas o Paço. Ainda hoje chama isto o Paço. Paço vem do latim palácio. O Paço foi a casa mais importante aqui de toda esta região de Sátão, é o centro de Ferreira Daves. Neste Paço viveram os senhores de Ferreira. Olhem, aquele Lobo Fernandes Pacheco tem o lindo túmulo na charola da sede de Lisboa, já ouvimos. O herói do Salado nasceu aqui. E o filho dele, o Diogo Lopes Pacheco, o que ajudou a matar a Inês de Castro, o matador da Inês que andou fugido, nasceu aqui. E o João Fernandes Pacheco, o João Fernandes, que é um dos heróis de Aljubarrota e depois saiu de Portugal e veio a ser um cavaleiro andante famoso na Europa, nasceu aqui. Metade da história de Portugal se pode contar em frente desta torre. Os Pachecos, como eram senhores, os senhores de Ferreira, foram condes de Ferreira, foram marqueses de Ferreira e depois são os marqueses de Ferreira que são duques do Cadaval. Foram os duques do Cadaval que venderam esta torre aos seus atuais proprietários. Bem, portanto, pode dizer-se que Sátão andava no ovário materno quando Portugal nasceu. Mas isso é no século XI. Ora, 1000 anos antes do século XI era o século I. No século I chegam aqui os romanos, estabelecem as suas vilas, os seus acampamentos e já esta região era povoadíssima. Eu tenho aqui uma carta arqueológica da região. Este risco a vermelho eram as estradas que os romanos percorriam e há aqui marcas a vermelho, tudo isto eram lugares de ocupação romana. Mas 1000 anos antes da chegada dos romanos, portanto há perto de 3000 anos, já isto era extremamente povoado. Há aí antas, dólmenes, sepulturas na rocha que representam uma ocupação muito grande no Neolítico. Havia aqui gente. Bom, é claro que a gente tem que perguntar. Como sabem, as pessoas só se juntam nos sítios onde podem comer. Comer é uma realidade essencial na vida humana. Porquê aqui no concelho de Sátão tanta gente desde há tanto tempo? Eu penso que há 4 razões muito fortes. A primeira era que aqui correm 3 rios, o Voga, o Paiva e o Sátão. Foi Sátão, aliás, estou numa terra.
E todos eles, nessa altura, não havia poluição, todos eles davam muito peixe. E junto dos lugares onde havia alimento, juntavam-se povos de pescadores. A segunda é que isto eram matagais e baranhas profundas, com muita caça. Os homens podiam, com as suas armadilhas, colher alimentos e caça. Olha, ainda há uma freguesia chamada Golfar, é um erro escrever isso com O, porque isso é com U. Isso vem de Ulf, terra de muitos lobos. E só havia lobos onde os lobos podiam alimentar. Devo dizer que onde se sustenta um lobo, também há lugar para um homem. E até há muitos homens que comem muito mais que os lobos. A terceira razão é que a terra aqui, o solo, era um solo próprio para a agricultura. Desde o Neolítico os homens começam a plantar, penso que as próprias videiras, preparar a sua vida, e esta terra é toda uma terra boa para a agricultura. Ainda hoje, a atividade fundamental desta população é a agricultura. Bom, e há uma última razão que é extremamente importante. A quarta razão eram as minas. As minas. Desde a época dos castros, onde quer que haja ferro, onde quer que haja estanho, os povos juntam-se, os próprios romanos organizam as explorações e isto era uma grande terra de minas. Ainda há pouco tempo, olha, na última guerra, havia aqui grandes minas de wolfrâmio. Mas o sinal mais evidente para mim é que uma das povoações mais importantes da região chamava-se Ferreira. Ferreira vem do latim ferraria, lugar onde há ferro. Bom, hoje chamamos Ferreira de Aves. Não sei porque é que vem essa coisa das aves, mas vamos até Ferreira de Aves e talvez a gente o entenda. Devo explicar que Ferreira de Aves não é uma localidade, como muita gente pensa. Não é uma aldeia, uma vila, nada disso. É uma região com mais de 50 km² e na qual há 32 lugares, 32 pequenos lugares. Nenhum desses lugares se chama Ferreira de Aves. Aliás, a cabeça onde está a sede, está hoje a Junta de Freguesia, outrora estava a Câmara Municipal e o Pelourinho, chama-se Castelo. Portanto, Ferreira de Aves tem por capital o Castelo. Hoje ninguém sabe porque é que chamam Castelo a isto, mas há uma tradição, há ali uns imensos penedos, e dizem que naqueles grandes penedos havia um castelo que depois, no século XI, foi desmanchado e com a pedra do castelo ajudaram a construir a igreja. Não sei se é verdade ou não, estou-lhes a falar no centro do lugar do castelo e veem atrás do Pelourinho, que é da época do rei Dom Manuel, uma lápide incrustada na parede da antiga Câmara Municipal, da Domus Municipalis. Se repararem bem, a lápide tem duas aves que se beijam. É já uma alusão ao título da região, Ferreira de Aves. Só que ninguém sabe porque é que eles chamavam de aves. A ideia que se deu de que aqui havia muitas aves não me parece acreditável. Aqui havia realmente tantas aves como em qualquer outra parte. Mas o mais importante de Ferreira de Aves é o pórtico românico da igreja de Santo André e data do século XII. A nota mais curiosa que tem é o tímpano. Tímpano é aquele semicírculo que tem por cima da porta. Como veem, tem uma escultura. Se prestarem atenção à escultura, veem o que é um dragão com garras, que volta a cabeça para trás e está a comer-se a si próprio, está a morder a ponta da cauda. Claro, a explicação que o povo dá é esta: aquilo é o demónio, é o tal Satanás, que está muito zangado quando vê as pessoas entrar na igreja. Quando uma pessoa entra na igreja, pronto, o diabo perdeu os seus direitos.
Realmente a ideia dos escultores no século XII não era esta. A ideia era outra. Era a de que o mal, aquilo representa o mal, e o mal devora-se a si próprio. Fazer mal é autodestruir-se. Só o bem constrói. O mal não leva a lado nenhum. É curioso aquele monumento e eu vou agora compará-lo. A propósito do que faz bem e do que faz mal, vamos ver um outro monumento que é igualmente curioso, embora de uma época completamente diferente. O outro monumento é este, é o Santuário de Nosso Senhor dos Caminhos. Isto tem a ver com as grandes peregrinações que se faziam ao Santuário da Lapa. Vinha gente aqui de todo o norte do país, ia subindo, a direção era dada pelo curso do rio Voga, e vinham rio acima, por estas terras que eram então desertas. Isto é que eram as terras do Demo, povoadas de lobos, de ladrões de estradas, de medos, de violências, e vinham os bandos, os romeiros vinham durante dias e dias, e aqui à noite, a última noite, antes de chegarem lá à Lapa, era aqui, nestas redondezas, que armavam as suas pequenas tendas, dormiam à sombra dos penhedos ou debaixo dos pinheiros, e assim nasceu uma pequena ermida de Nosso Senhor dos Caminhos, para os ajudar nestes caminhos difíceis. Ora bem, esse culto, que é natural, de romeiros a caminho de um santuário, ganha uma grande expressão durante a Grande Guerra. A Grande Guerra de 1914-18. Todo o país é alarmado com a ideia de que os nossos rapazes que têm que marchar agora lá para longe para fazer a guerra aos alemães, há um alarme, há um medo e há, portanto, uma subida enorme da esperança em Deus. Dentro do santuário está até um ex-voto bem curioso, referente ao primeiro combate que os portugueses travaram na Grande Guerra. Vê-se um soldado que era daqui a agradecer ao Senhor dos Caminhos ter ficado vivo, quando viu uma granada rebentar junto dele e um camarada que estava junto dele cair morto, e ele escapou. Atribuiu isso a um milagre do Senhor dos Caminhos. Portanto, redobra a fé, redobra os devotos, há cada vez mais esmolas, e aí resolvem fazer aqui um grande alpendre, porque a festa é no 8º domingo depois da Páscoa. Isso já cai no verão mais quente, junho a julho, e os peregrinos estavam aqui sem nada onde se abrigarem. Então resolvem fazer aqui um alpendre magnífico, com colunas enormes, antiga, cada uma são todas diferentes. Por cima, um telheiro com magníficas vigas de castanho, da melhor madeira da região, depois telhas, mas é claro, a obra era tão grande, que foi preciso pedir dinheiro emprestado. E pediram dinheiro, aceitaram uma letra forte, dinheiro grande, e houve um usurário que entregou dinheiro para acabar de fazer esta grande obra em honra do Senhor Jesus dos Caminhos. O pior é que a guerra acaba, a devoção esmorece, vêm cada vez menos esmolas e não foi possível pagar a letra no dia do seu vencimento. O usurário não tem nenhuma contemplação, executa a letra no tribunal e exige ali de uma vez capital e juros. Os mordomos não tinham, as esmolas não chegavam, tudo gasto nas obras. O que é que eles fizeram? Olhem, tiraram as telhas todas, venderam as telhas, mas as telhas não chegaram, depois desmontaram as madeiras, também não chegou. Chegaram os próprios mordomos a vender as suas pobres corelas e todos lá conseguiram pagar a letra do usurário. O usurário fez um bom negócio, um bom empréstimo a juros, mas aqui
só não foram desmontadas as colunas. Estas colunas hoje estão aqui, ninguém sabe porque é, as pessoas perguntam, mas que templo era este, que é isto? Eram colunas à antiga. Bom, estão aqui a recordar esse milagre que o Senhor dos Caminhos lhes não fez. Aqui não foi como lá no outro caso. Aqui não foi o bem que ganhou, foi o dinheiro que levou a melhor. Há aqui na região vários outros santuários. Eu não tenho tempo de falar de todos, mas não posso deixar de fazer uma referência àquele cujas ruínas estão na nossa frente. A história é simples. Nos princípios do século XVIII, andava ali um cavador a tentar ganhar uns palmos de terra às penedias da serra. Ao descobrir um penedo, pareceu-lhe ver esculpido no penedo o crucifixo. Chamou o povo, toda a gente disse que era milagre e fizeram aquela igreja de cima da fraga onde estava o crucifixo. Depois da igreja vêm os frades, fazem um convento ao lado da igreja. O convento, venha-nos, está hoje em ruínas. E eu só estou a falar nisso porque numa daquelas janelas era a cela de um dos maiores eruditos portugueses de todos os tempos, Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo. Ele era aqui da Beira, dedicou-se ao estudo da história, durante a vida inteira percorreu todos os conventos do país, viu todos os documentos que lá havia e conseguiu ali, naquele conventinho, escrever este livro que eu lhes estou a mostrar. Chama-se Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. O livro sai em Lisboa, está aqui a data, na época de Dom João V, isto é o escudo de Dom João V, em 1748. É um livro tão importante que foi editado no século XVIII, depois reeditado no século XIX, depois editado outras vezes no século XX, vai ser editado agora de novo no século XXI e acho que vai continuar por aí fora a ser editado, porque até hoje ainda ninguém fez melhor, nem tão bom. Quem quiser perceber o português antigo é este livro que tem de recorrer. Há imensas palavras que o senhor... Vamos fazer um concurso. Eu vou fazer perguntas. O seu telespectador responda de lá, eu não ouço, mas responda. Sabe o que quer dizer doma? Julga que é domar, não é. Doma é como antigamente se dizia semana. E um bacirrabo, eu sei o que está a pensar, não é nada disso. Bacirrabo era o caudatário, era o homem que levava a cauda dos vestidos, ou das noivas, ou das princesas, ou dos arcebispos, era um bacirrabo. E badulac, palavra linda, badulac. Olhem, badulac era arroz de miúdos, somente. Eireal, que linda palavra, hoje diz herdeiro. Elau era o prejuízo. O senhor bate no carro da frente e paga o dano, claro, paga, às vezes até paga mais que o dano. Isso é o elau. Almofala era um campo onde cada um podia armar a sua barraca, dormir. Hoje diz-se camping, o parque de campismo. Eu indiquei meia dúzia de exemplos, mas são aos milhares, os termos que aqui vêm. O autor do livro, Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo, toda a vida viveu ali e ali foi sepultado no centro de um lindo claustro. Mas, é claro, aquilo
passou à propriedade privada, o dono da propriedade vendeu o claustro, foi para o caramulo e hoje é uma triste ruína.